Gálatas capítulo 5, do verso 1 ao 3. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, podem sentar em nome de Jesus. Nós vimos aqui no verso 2 quem é o autor da carta. Ele se apresenta: eis que eu, Paulo. E no capítulo 1, verso de número 1, ele também vai se apresentar. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por parte de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, irmãos, está claro para nós, quem escreveu a carta foi o apóstolo Paulo. E Paulo, irmãos, ele vai falar aqui sobre a liberdade cristã, a liberdade que nós, como cristãos, obtivemos em Cristo, obtivemos mediante a obra redentora de Cristo Jesus. E ele vai falar aqui, irmãos, sobre a liberdade cristã, que por conta de alguns que apareceram nas igrejas da Galácia, apareceram alguns na igreja da Galácia dizendo que os irmãos, para serem salvos, eles deveriam observar a lei mosaica. Apareceram alguns irmãos transtornando a igreja da Galácia, dizendo que para que eles fossem salvos, eles deveriam observar a circuncisão, deveriam observar a guarda do sábado, deveriam observar os dias de lua nova, as festas comemoradas à Páscoa, a abstenção de alimentos. Então, irmão, falsos mestres, falsos profetas se introduziram naquela região, transtornando a igreja, falando que eles deveriam observar a lei mosaica, voltar aos antigos rudimentos, voltar às antigas observâncias, para que fossem salvos. E Paulo, irmãos, ele escreveu esta epístola, não para uma única igreja, mas para um conjunto de igrejas da região da Galácia. Era uma região, irmãos, eram várias igrejas, eram várias congregações. E eu estou dizendo isso para mostrar a nós o tamanho do prejuízo que esses falsos mestres estavam causando naquela região. Era muito falso mestre numa região muito grande, transtornando a igreja de Deus com falsas doutrinas. Olha, para você ser salvo, você é obrigado a fazer isso. Caso contrário, você não vai ser salvo. E as pessoas que chegaram, irmãos, chegaram transtornando a igreja com essa doutrina, eram judeus que tinham crido em Cristo, mas de forma equivocada, de forma errada. Porque eles acreditavam que somente crer em Cristo não era o suficiente. Era preciso crer em Cristo, mas circuncidar-se. Era preciso crer em Cristo, mas guardar o sábado. Crer em Cristo, mas observar a lei mosaica. Irmãos, e por que é importante nós lermos e entendermos a epístola aos Gálatas? Porque ela é bem atual, irmão. Quando você se depara com o cenário religioso ao qual o Brasil se encontra, não é diferente. Não é diferente, irmãos, porque quando você liga a tua televisão, tem gente dizendo que para ser salvo, você tem que crer em Cristo, mas dar dízimos. Você tem que crer em Cristo, mas guardar o sábado. Existem seitas, irmãos, que dizem que você de maneira nenhuma será salvo caso você não guarde o sábado. Que se você não der o dízimo, você é um ladrão. Ou algo você tem que observar para não ser visto por Deus como ladrão. Para não ser condenado, mas para ser salvo. Irmão, você nota a diferença? Eu não vejo diferença nenhuma desta igreja que estava sendo transtornada com falsas doutrinas para a igreja atual. A igreja brasileira moderna está trazendo de novo os rudimentos da lei mosaica. Eu já cheguei a ver, irmãos, eu não sei se eu posso chamar igreja, mas eu vou usar entre aspas, igrejas
fazendo com que pessoas, com que os líderes da igreja entrassem na igreja vestidos com roupas sacerdotais, tocando trombeta, chofar, carregando a Arca da Aliança, uma réplica da Arca da Aliança no seu ombro. Irmão Auricélio, qual é o problema com isso? O problema, irmãos, é que quando eu obrigo a igreja a observar a lei mosaica e levo a igreja aos antigos rudimentos, eu estou invalidando a lei perfeita de Cristo. Eu estou dizendo que invalidando a obra perfeita de Cristo. Eu estou dizendo que a obra de Cristo não foi suficiente para a salvação das pessoas. Mas ao contrário disso, a Bíblia me mostra que a obra de Cristo, ela foi perfeita, ela é perfeita, ela foi consumada, nossos pecados foram pagos pela lei de Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Então, irmãos, observar a guarda do sábado, festas, se abster de alimentos, pagar dízimos, irmãos, nada disso é necessário para que nós sejamos salvos. A obra de Cristo, ela é perfeita, ela é suficiente. Somente creia. Mas eu não estou falando de crer como uma disposição mental. Quando a Bíblia diz crer, ela fala de crer ao ponto de que a nossa fé venha mudar o nosso caráter, venha mudar o nosso ser. Embora a gente peque, embora a gente falhe, nós nos arrependemos continuamente. Irmãos, Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Essa é a simples mensagem do Evangelho. E todas as ordenanças que as falsas religiões têm trazido, irmãos, nós deveremos considerar como Paulo vai dizer aqui ainda em Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Verso 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Irmão Auricélio, o que é anátema? É maldito, é amaldiçoado. Então, irmãos, o evangelho puro, simples e verdadeiro é: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercedendo pelos seus, pelos eleitos, pelos escolhidos. Então, irmão, a mensagem bíblica pura e simples do evangelho é: arrependei-vos e crede no evangelho.